Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. João 7, do 14 ao 24. Presta atenção, meu irmão, nessa palavra. Quando a festa estava na metade, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar os judeus. E estavam admirados e perguntavam: como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo nenhum de vós praticais? Por que procurais matar-me? A multidão respondeu: está possuído por demônios. Quem procura matar-te? Disse-lhe Jesus: fiz um milagre e todos vos admirais. Porque Moisés vos deu a circuncisão, embora na realidade ele não venha de Moisés, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. Ora, se um homem pode receber a circuncisão no sábado, para que não se viole a lei de Moisés, por que vos indignais contra mim, porque eu, eu ter curado o homem todo no sábado? Não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Glorificado seja o nome de Jesus. Isso chama-se a incredulidade dos irmãos de Jesus. A incredulidade. E Jesus falou para eles que o ensino dele não é dele. Ele vem daquele que enviou, que é Deus. Então, meu irmão, se você pegar essa palavra, como você é de Jesus, como você é cheio do Espírito Santo, tem muitos irmãos que prega contra os falsos profetas, julga, fala sobre a palavra do Senhor. Irmãos, eu tenho que falar para alguns, mas alguns não precisa, porque quanto mais fala, aí que ele se levanta mais ainda. Glorificado seja o nome de Jesus por isso. Continue desse jeito, irmão. Continue desse jeito pregando, sem temer a nada. Então, Jesus estava sendo julgado. Você entendeu? Jesus estava obedecendo. Vou pegar uma lição aqui. Jesus estava obedecendo ao seu Pai, Deus. A missão foi dada para ele e ele estava fazendo o que o Pai dele mandou. Então, se você tem um cargo, se você é um membro de uma igreja, se você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, você pode julgar sim. Você não deve julgar pela aparência, como Jesus falou para eles. Não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Igual estava sendo julgado, crucificado Jesus, por causa do sábado. Você entendeu? E Jesus foi criticado, foi julgado horrorosamente. E ele estava fazendo o que o pai dele mandou. Ele não estava fazendo a vontade dele, ele estava fazendo a vontade do pai dele, que é Deus. E se Jesus te deixou, você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, e você se levanta contra grandes heresias, contra heresias grandes, pequenas heresias pequenas, mínimas, qualquer mentira que não seja de acordo com a palavra, você se levanta: ah, não julgueis para não ser julgado. Tá cheio de gente falando isso para você. Continue pregando a palavra do Senhor, porque Deus te dá autoridade para julgar, mas não pela aparência, mas pela reta justiça. É você pegar na Bíblia, é você pegar a palavra do Senhor e falar: tá errado, porque a própria Bíblia fala que não tá certo. Tipo, uma irmã que é lavada e remida pelo sangue de Jesus namorar com o homem do mundo. A própria Bíblia fala, a própria Bíblia condena em 2 Coríntios 6, do 15 ao 19. Que não há amparo na Bíblia que luz não combina com trevas, que comunhão com ímpio não dá certo, comunhão com cristão não dá certo. Então, você não está julgando pela aparência, você está julgando pela reta justiça. Se você vê aquela herege daquela Vitória Souza, só prega lixo, só prega coach, só prega porcaria. Você não está julgando ela. Muitas pessoas estão se levantando contra a missionária Luz, entendeu? Eu vejo alguns vídeos dela aqui, as pessoas têm se levantado contra ela, dizendo que ela está falando mal. Não está falando mal, ela está falando de acordo com a palavra. Motivação, pregação coach. A pregação é o evangelho do inferno, é o evangelho do diabo. Quando você se levanta contra o Thiago Brunet com aquelas
pregações heréticas, hereges, que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Você não está julgando ele, você está de acordo com a palavra. Se você pegar o evangelho de Cristo e comparar com aquele lixo que ele prega, aquela porcaria que ele prega, não tem nada a ver com Jesus. O David Leonardo, lixo, porcaria. Então, meu irmão, se você está pregando, se você que é incrédulo, você que é crente, não julguei isso para não ser julgado, você precisa ler mais sobre julgamento. A Bíblia está aqui, Deus nos levantou, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Jesus falou, ide e fazer discípulos. A própria Bíblia fala lá em Mateus 28, ide e fazer discípulos, pregando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que eu posso fazer ide e fazer discípulo? Como que eu posso fazer discípulo? Pregando o Evangelho. Como é que eu posso pregar o Evangelho? Combatendo as heresias. Não tem como eu chegar no Pai do Santo e falar para ele que não está servindo a Satanás, está servindo o demônio. Não tem como eu chegar no Espírito e falar para ele que ele está servindo o capeta, que ele está contra a palavra do Senhor, está negando a divindade e a humanidade de Cristo. Eu tenho que mostrar na Bíblia para ele, está errado. Não existe isso na Bíblia. Negar a divindade e a humanidade de Cristo é pecado, é desobediência, é Satanás, é demônio, não é de Deus. Isso não é julgamento, meu irmão. Não olhe para essas heresias. É o diabo que quer te calar através dessas pessoas. Essas pessoas têm se levantado contra você, essas pessoas têm falado dessas besteiras. Não julgueis para não se julgar. Julgue, que Jesus está mandando se julgar, mas pela reta justiça, de acordo com a palavra do Senhor. E Jesus não veio fazer a vontade de homens, ele falou que veio fazer a vontade do meu Pai. Você entendeu? Ele veio fazer a vontade do Pai dele. E você que está aqui na terra, que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, Jesus te deu uma ordenança: ir e fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que você deve fazer a ordenança de Cristo? Falando do Evangelho, falando do amor de Cristo, combatendo essas heresias de demônio. Tipo, vamos botar, moça, é tanta heresia, meu irmão. Se eu for falar aqui, vamos passar mais de meia hora, mais o dia todo falando. Uma heresia que as pessoas não gostam de julgar. Essas pessoas que falam, não julgueis, que falam que o crente está julgando o próprio crente, tem que falar, minha heresia. Nem tudo é verdadeiro que está na igreja, nem tudo é sincero. Você entendeu? Tipo a igreja que fala de mentiras que parece verdade. A igreja mundial, a igreja universal, que prega um evangelho maldito, fajudo, que não tem nada a ver. Você não tá julgando a igreja universal, você está falando que está de acordo com a palavra. O evangelho que não tem nada a ver. Se você for na Bíblia, não tem nada a ver. Eles botaram aqui uma campanha de aspergir água para limpar os seus pecados. Pegou lá em Ezequiel, que eu vi a palavra, eu li a palavra, só que era para o povo de Israel naquele tempo, que estava perdendo para os sírios, né? Os sírios, eles tinham ajoelhado para os sírios, tinham adorados outros deuses, tinham entregado seu coração, a sua alma a outros deuses, e Deus falou que ia limpar o coração dele, né? Que antigamente, para limpar pecados, o arrependimento era através de animais, através de sacrifícios, né? Para limpar pecados. E hoje não, mas Jesus fala, eles botaram como uma água para limpar os pecados das pessoas nessa campanha nova, e pegou Ezequiel, alguma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Você entendeu? Mentindo, falando heresias. Hoje no Novo Testamento, no Antigo Concerto, é uma coisa, era sangue de animal que limpava pecados. Hoje é o sangue de Cristo, numa base bíblica para nada. O sacrifício foi Jesus. Então não é que você está julgando a pessoa, irmão. Você não está julgando a pessoa. É o sangue de Jesus que limpa. Ela fala uma heresia dessa, que é a água que limpa os pecados. E a Bíblia fala que é o sangue de Jesus. Como é que você não vai falar? Você vai ficar quieto? Tem que falar, meu irmão. Você que está combatendo essas heresias de Satanás, tem que falar. O diabo tem levantado essas pessoas nos comentários, nos vídeos, falando, aquele crente julga. Não. Continue desse jeito. Continue pregando a palavra com mais força ainda. Continue. Isso só nos fortalece a falar. Falar do LGBT, do homossexualismo é pecado? Não é pecado, porque minha Bíblia fala, a palavra do meu Jesus Cristo de Nazaré fala que é contra. Acabou. Falar que crentes que é cúmplice do aborto, cúmplice da maconha que voltou, se morrer assim vai para o inferno, a própria Bíblia fala, será condenado. Será condenado. Se não se arrepender, pode ter certeza. Você que é a favor da maconha, a Bíblia condena. Você que é a favor do aborto, a Bíblia condena, porque a Bíblia fala que quem dá a vida é Deus, quem tira a vida é o Senhor. Quem enriquece é o Senhor, quem empobrece é o Senhor. Quem é você para querer tirar a vida? Independente de qualquer circunstância, quem é você? Então, quer dizer que você quer mudar os princípios bíblicos. Quer dizer que vocês querem mudar o princípio bíblico. Que
ninguém muda, aqui não é sua casa, aqui não é a casa de sua mãe, aqui não é sua casa não, meu irmão, aqui não é, aqui ó, aqui não é sua casa não, aqui não é bagunça não. A Bíblia falou, acabou. Você entendeu? E Jesus estava sendo julgado, mas Jesus não deixou de fazer o que o pai dele mandou fazer. É o que Jesus deixou da missão para você. Para mim, falar a verdade. Combater as heresias, falar que crê nele será salvo. Se você fala crê em Jesus, que você será salvo, é motivo que você está julgando um irmão que não tem Jesus. Então são estratégia do diabo para te pegar, meu irmão. Estratégia do diabo para te pegar. Ao mesmo tempo são corações duros de pessoas que não querem nada com o Senhor. Essas pessoas que falam, mas eu já tenho Jesus, aquele crente que gosta de julgar, isso são coisa de demônio, estrategista, para te julgar, para te desanimar. E não te desanime, meu irmão. Fale da palavra verdade. Se a Bíblia fala que é contra o aborto, acabou. Mas tem crente que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, fez como Judas Iscariote, traidor, cabueta, é cúmplice do aborto, cúmplice da maconha. A Bíblia condena, cúmplice do LGBT, do homossexualismo. Porque se você vota num homem que é a favor do aborto, do homem do LGBT, da maconha, você tá, meu irmão, você tá sendo cúmplice, você tá votando pra esse homem. Você entendeu? É a favor do candomblé, da cultura africana, que são orixás, são demônios caídos do céu por desobediência a Deus, que Deus expulsou, junto com o diabo. Você entendeu? Então, meu irmão, você está sendo cúmplice de Satanás. Aqui não é julgamento pela Bíblia, não. Aqui não é julgamento pela aparência, não. É julgamento pela Bíblia, pela palavra do Senhor. Pode ficar com raiva, pode se estressar, mas tem que falar. Não cale, meu irmão. Não cale, não cale. Eles têm maneira para defender as práticas carnais, as práticas satânicas deles. Eles têm a bandeira para defender a origem dele, as coisas deles malditas de demônio. Nós temos que proteger o nosso evangelho, temos que falar do nosso evangelho, temos que falar as heresias dentro da igreja, igual a Maria Marçal, idolatrada, coisa de Satanás. Quem foi que levantou Maria Marçal? Será que foi Jesus ou foi a mídia, a Vitória Souza, herege, só fala besteira, dizer que tem, moço, pelo amor de Deus. Tudo vai ao contrário da Bíblia, porque fala que é Jesus, a gente vai acreditar em Jesus, quer dizer que eu tenho que engolir tudo, quer dizer que eu tenho que comer tudo que é de Jesus. Isso é conversa de demônio, conversa de Satanás, tudo mentira. Tem que analisar na Bíblia, se não tem na Bíblia não é de Deus. Não é de Deus. É igual a Bíblia fala que Jesus fala lá em João 16, e deixarei o meu Consolador para que testifique de mim, fale de mim, aponte a mim, porque ele está recebendo o que é meu. Se você chega numa igreja que só fala de Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, e não aponta Jesus, você pode sair fora dessa igreja. Essa igreja é herege, mentirosa, nada de Espírito Santo, é tudo mentira, balela. Você entendeu? É igual apontando só Espírito. Você entendeu? Sai fora, porque o próprio Jesus ensinou, o Espírito tem que apontar para mim, tudo tem que apontar para mim. Se não apontar para mim, não é nada de mim, não é nada, não tem nada a ver com meu Deus, não tem nada a ver com meu Pai, não tem nada a ver comigo. Esses hinos hereges, Espírito Santo, música herege que aponta só Espírito. O livro Benihim, Bom Dia Espírito Santo, uma grande heresia. Tem grandes aí teólogos, né, que tá querendo defender esse lixo dessa porcaria desse livro velho, que do Benihim, aquele herege, né, que disse que ele se arrependeu. É problema dele com Deus, mas o livro dele é herege, Bom Dia Espírito Santo, porque só aponta o Espírito Santo. Quer dizer que eu não vou falar, quer dizer que eu não vou apontar. Querem nos calar, mas não vai calar. Aí que a gente vai falar mesmo. Queria calar Jesus. Os próprios irmãos estavam com incredulidade. São pessoas incrédulas, pessoas com coração duro, pessoas que não tem nada a ver com a palavra. Tem que ser deletada, tem que ser falada, tem que ser confrontada. Pois ninguém cale o homem de Deus, ninguém cale a palavra do Senhor. Porque se a gente calar diante dessas orgias de Satanás satânica, a gente tá errado, a gente tem que falar. A gente não tá julgando pela aparência, a gente tá julgando pela reta justiça, como nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Não julgue, meu filho, pela aparência, julgue pela reta justiça. Como é julgar pela reta justiça que Jesus está falando aqui no versículo 24? Jesus falou aqui no 24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Qual é a reta justiça? A reta justiça é a palavra do Senhor.
A fornicação é pecado? A Bíblia fala que é pecado. Você vai passar a mão na cabeça, tá errado, tem que casar, minha irmã. Tem que casar, tá errado, tá no erro, tem que casar porque é pecado, é abominação aos olhos do Senhor, dá juízo. A mentira é pecado? É pecado. Ah, mas eu tive que mentir. Ai, tem um jeito. Não, é pecado. Se você morrer assim, você é filho do diabo, vai pro inferno. Como calar? Não existe julgar. Isso é conversa fiada. Conversa de demônio, cara, querendo desanimar os verdadeiros homens de Deus que falam a verdade. Não desanime, meu irmão. Não desanime, porque a igreja, ela é, como é que chama? Ela é orientada por Deus a levar ela. Se fosse o próprio Deus, Deus já tinha descido do céu, estava cuidando da igreja, mas ele deixou para homens, fala igual o pastor, eu esqueci o nome dele, que a igreja é dirigida por nós, Deus deixou por homens, e os homens têm que falar a verdade, isso não é julgamento. Falar de que uma pessoa que está de frente à igreja tem que saber manejar a palavra, sim, tem que ter compromisso com Jesus, sim, tem que ser um homem de oração, buscar verdadeiramente, sim, para julgar pela reta justiça, isso sim, entendeu? Para não ver um julgamento errado, tem que ter o julgamento, tem que ser pela reta justiça, mas tem que ser pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que derramam a sua vida na palavra, pessoas que derramam a sua vida com o Senhor. Isso que Jesus está falando, não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça, pela palavra do Senhor. Se você tem compromisso com o Senhor, se você é cheio da graça, se você é cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo que eu falo, irmão, é quando você é reto, é sincero diante do Senhor. Isso que é um homem cheio do Espírito Santo. Quando ele gosta de ler a Bíblia, quando ele tem compromisso com o Senhor, nem que seja um versículo você lê no dia, mas você tem aquela sinceridade, que teu coração se enche da graça do Senhor. Deus conhece os teus caminhos, Deus conhece o teu pensamento. Você pode julgar sim, pela reta justiça. Você entendeu? Você vai falar que cigarro não é pecado? É pecado, é carnal, não é de Deus. Você vai falar que mentir é beleza? Não. Você vai falar que mulher namorar com mulher é certo? Não. Você falar que namorar homem com homem é certo? Não. Você falar que a maconha é certo? Não. Tem que julgar pela reta justiça de acordo com a palavra. Não desanime, meu irmão. Fique mais forte, cada vez mais. Fique mais forte para falar a verdade. Não desanime. Foi Deus que levantou você para falar a verdade. Não desanime. Não desanime. Fala dessas heresias. Fala desses crentes idólatras. Crentes que gostam de música mundana. Esses crentes que estão escandalizando. Isso aí é igual Jesus falou. Que vai vir escândalo, mas quem vai pagar por escândalo é quem fez o escândalo. Isso é normal. E eles querem nos calar. Os incrédulos querem nos calar. Não desanime. Continue. Ó, o irmão falando mal do outro irmão. Meu irmão, nem todo mundo que está dentro da igreja são verdadeiros, nem todo mundo que está dentro da igreja são pessoas verdadeiras. Se fosse verdadeira, Jesus não falava lá em Mateus 7,21. Expulsei demônio em teu nome, Jesus. Falei em língua, Jesus. Preguei teu evangelho, Jesus. Jesus falou que apartai-vos de mim, maldito, que praticais iniquidade. Julgue, meu irmão, pela reta justiça. Não julgue pelas aparências, mas julgue pela reta justiça. Julgue pela palavra do Senhor. Deus te dá esse direito. Deus te levantou para isso. Deus falou assim: ide, fazei discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que você não vai pregar para um testemunho de Jeová, quer dizer? Como que você não vai pregar para um espírita? Como que você não vai pregar para um móvel? Como que você não vai pregar para uma pessoa católica? Como que você não vai pregar para uma pessoa do candomblé? Como que você não vai pregar para uma pessoa do curador? São coisas antibíblicas, heresias que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Então você tem que confrontar com a palavra do Senhor. E se você ficar nesse negocinho das pessoas falar, mas ele está falando que eu estou julgando por causa desses pensamentos, você não vai pregar nunca. Você tem que falar. Jesus te deu autoridade. O que Jesus falou aqui, ó? O meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E os lavados e remidos pelo sangue de Jesus têm o direito de falar dele também, com certeza. Jesus te deu essa autoridade. Ele falou lá em Mateus 28, e de fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou em Marcos 16, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. O evangelho dá confrontamento de tudo. De tudo que não presta, o evangelho dá confronto. Ele confronta pecado. E as pessoas não gostam de
de ser confrontado em pecado. Por isso que eles falam, ah, mas está julgando a irmã, ah, mas está julgando o rapaz, ah, mas está... Não olhe para isso. Faça o que Jesus mandou. Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem que receber o Filho. E o Filho deixou alguma missão para você? Sim. Sim, na ascensão dele. Em Mateus 28 fala, e de fazer discípulo. E de fazer discípulo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16. Você tem que fazer. Você tem que pregar o Evangelho, igual Jesus pregou o Evangelho de Deus. Lá em Marcos 1 fala. Quando na morte de João Batista, Jesus foi para Galiléia pregar o Evangelho de Deus. É sua obrigação. Não olhe para críticas. Não olhe para essas pessoas que falam que você está julgando. Você tem que julgar, como Jesus falou, é pela reta justiça. É na palavra do Senhor. Você tem que falar, crê em Jesus. Quando você fala para uma pessoa que não tem Cristo, que não tem um arrependimento, você fala, crê em Jesus, você já está confrontando um pecado. Quando você fala para um crente que está pregando heresia, pregando coisas satânicas, pregando falso evangelho, você está confrontando o pecado. Você está indo pela reta justiça, que você está levando o evangelho verdadeiro. Não desanime. Fique mais animado ainda para você pregar 50 milhões de vezes mais. Não desanime. Não desanime. Essa é a palavra, meu irmão. Isso não é julgamento. É reta justiça pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe, meu irmão. Fique na paz.